professor, professora, estamos de volta finalizando o nosso último bloco de aula sobre a temática do brinquedo, da brincadeira, do ato de brincar e do jogo. Vamos ao que diz Piaget e vamos ao que diz Henri Vallon sobre o tema do jogo. Piaget, todos nós conhecemos muito bem o trabalho e a obra, diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança. Então, a criança que não brinca, não se desenvolve. A criança que brinca pouco, se desenvolve pouco. E a criança que brinca muito, brincar com qualidade, mais do que quantidade, brincar com qualidade, se desenvolve bem, porque afinal a atividade lúdica é o berço das atividades intelectuais. Estas não são apenas uma forma, diz Piaget, de desafogo ou entretenimento para gastar energia das crianças, mas meios que contribuem para enriquecer o desenvolvimento intelectual, afirma o autor. Piaget diz ainda que o jogo é, portanto, sob as duas formas essenciais de exercício sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação real à atividade própria, fornecendo a esta seu alimento necessário e transformando o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos de educação das crianças exigem todos que se forneça às crianças um material conveniente, a fim de que, jogando, e essa é a parte mais importante do pensamento de Piaget, elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriormente a inteligência infantil. Quando você estuda Piaget, você sabe que o processo de aprendizagem parte de um momento de equilíbrio, indo para um momento de desequilíbrio. Quando a criança entra em desequilíbrio, dois mecanismos são ligados: o mecanismo de assimilação e o mecanismo de acomodação. A partir do momento que ela assimila e acomoda, ela aprende e novamente ela entra no estado de desequilíbrio. Qual é a finalidade do jogo? Gerar um desequilíbrio educacional, pedagógico, para acionar os mecanismos de assimilação e acomodação da criança, para que assimilando e acomodando novos conteúdos, habilidades e competência, ela atinja um novo estágio de equilíbrio. E atingindo esse novo estágio de equilíbrio, a gente passa para uma outra fase mais difícil do jogo, mais complexa do jogo, ou para novos jogos, propriamente ditos. Para fins de prova, Piaget vai dizer que existem 3 tipos de jogos que são fundamentais para o desenvolvimento da criança conforme a faixa etária. São esses jogos, os jogos de exercícios, os jogos simbólicos e os jogos de regra. Vou repetir. Piaget vai informar que existem 3 tipos de jogos fundamentais ao desenvolvimento da criança. E esses jogos são explorados em prova. Os chamados jogos de exercício, o jogo simbólico e o jogo de regra. Na sequência temos slides que informam sobre estes jogos. O jogo de exercício é aquele que vai ocorrer entre 0 a 2 anos de idade. Repetindo, o jogo de exercício ocorre geralmente de 0 a 2 anos de idade. E ele visa simplesmente fazer com que a criança, com acompanhamento pedagógico, com uma finalidade pedagógica, repita movimentos. Repita movimentos que vão dotar ela, a criança, da maestria de determinados movimentos. Então essa é a ideia do jogo de exercício. Ele envolve propriamente dito a repetição de sequências já estabelecidas de ações, manipulações, não com propósito prático ou instrumental, mas com mero prazer, derivado da maestria de atividades motoras. Você vai fazer com que a criança exercite. Aqui a gente tem um brinquedo, a chamada kendama japonesa, onde você tem uma bola e você tem que colocar essa bola no alto de um pino. Esse brinquedo também existe no Brasil sob outro nome, que agora eu também não estou me lembrando. Mas enfim, você fica repetindo esse movimento o tempo todo até conseguir colocar a bola no pino. Ela está presa por um barbante. Ao ficar repetindo essa sequência, o que poderia ser um jogo de exercício, você simplesmente vai dominando a maestria do movimento pelo simples prazer de fazer esse movimento. Saindo dos jogos de exercício, entramos na figura dos jogos simbólicos, que vão ocorrer de 2 a 6 anos de idade.
de 2 a 6 anos de idade, a criança mergulha no universo simbólico. Saímos do período sensório-motor e entramos no período pré-operatório, onde ocorre a explosão linguística e onde a criança começa a interpretar os símbolos que vão fundamentar o seu processo de alfabetização. Entre 2 e 6 anos ocorre o surgimento da linguagem. E esta representa um marco no desenvolvimento da atividade infantil, pois a linguagem permite à criança operar com a simbologia, diz Piaget. Nessa fase, a criança se utiliza de símbolos para representar objetos ausentes. Uma comparação entre um elemento dado e um elemento imaginado. A partir daí, você efetivamente entra no universo simbólico e começa a trabalhar os jogos simbólicos, como por exemplo o jogo da memória. Todo mundo conhece o jogo da memória. E o jogo da memória seria um típico jogo simbólico. E o jogo de regras? Nesse caso, a introdução de regras implica necessariamente em relações sociais ou interindividuais. Por volta dos 7 anos, para Piaget, a criança deixa o jogo egocêntrico, substituindo por uma atividade mais socializada, onde as regras têm uma aplicação efetiva, na qual as relações de cooperação entre os jogadores são fundamentais. No adulto, o jogo de regras subsiste e se desenvolve durante toda a vida por ser uma atividade lúdica do ser socializado. Então, de 0 a 2 anos, jogos de exercício. De 2 a 6 anos de idade, o jogo simbólico. E quando ela está ainda no auge daquela fase egocêntrica, ajudando a ela a transcender o egocentrismo preconizado por Piaget no período pré-operatório, entrando no período de operações concretas, introduzimos a criança ao jogo simbólico, ao jogo de regras. Saindo de Piaget, estamos aqui com Vallon, Henri Vallon, que vai tecer as teorias educacionais ligadas ao desenvolvimento da inteligência associada à afetividade. Vallon fala da importância do social, Vallon fala da importância do cognitivo, mas Vallon também fala da importância do afetivo e do psicomotor para a formação do eu. Então Vallon também vai falar sobre a questão do jogo na educação infantil, e ele vai classificar o jogo em 4 categorias. 4 categorias classificadas por Vallon para fins de prova. O jogo funcional, o jogo de ficção, o jogo de aquisição e o jogo de fabricação. Repetindo, jogo funcional, jogo de ficção, jogo de aquisição e jogo de fabricação. O jogo funcional são os que buscam a exploração dos movimentos corporais, movimentar os braços, tocar objetos, reproduzir sons. E, ao sentir-se prazer com isso, passa-se a repeti-los inúmeras vezes. Os jogos funcionais desenvolvem, entre outras coisas, a psicomotricidade. O jogo de ficção são os que envolvem o faz de conta. Aqui é a imaginação que impera. A criança joga de representar, de casinha, de professora, de médica e etc. O jogo funcional desenvolve a psicomotricidade. O jogo de ficção desenvolve a imaginação. Jogos de aquisição envolvem a capacidade de escutar, de olhar, de compreender e de imitar. Aqui é onde inicia a reprodução das canções de ninar, por exemplo. O jogo de aquisição vai desenvolver uma habilidade. O jogo de aquisição vai desenvolver uma competência. Então, repetindo até aqui, jogo funcional desenvolve a psicomotricidade. Jogo de ficção desenvolve a imaginação. Jogo de aquisição fomenta uma competência, uma habilidade. E o jogo de fabricação, esses jogos consistem em agrupamentos de objetos, improvisação e criação de novos brinquedos, fomentando aqui a criatividade. Então, o jogo de fabricação está ligado à criatividade. O jogo de aquisição, competência, habilidade. O jogo de ficção, imaginação. E jogo funcional, psicomotricidade. Repetindo pela última vez. Jogo funcional, psicomotricidade. Jogo de ficção, imaginação. Repetindo, jogo de aquisição, competência, habilidade. E por último, o jogo de fabricação,
fomenta a criatividade. Então, esses 4 jogos são categorizados por Valon e podem ser explorados na temática para fins de prova de concurso público, ok? Então, aqui nós temos mais alguns comentários referentes a Valon. Valon fez inúmeros comentários onde evidencia o caráter emocional em que os jogos se desenvolvem em seu aspecto relativo à socialização. Então o jogo é importante para a socialização e para o desenvolvimento afetivo, diz Valon, entre várias outras coisas que eu não vou ficar aqui lendo para fins de prova de concurso. Você pode ler aqui essa partezinha final dos slides, onde não resta muito para comentar. Basta que só para a gente fechar a nossa temática, sair de Valon e classificar os jogos em 2 tipos para fins de prova, que esquecemos de falar lá no bloco anterior. São os chamados jogos populares e os chamados jogos tradicionais. Se cair em sua prova alguma pergunta referente a jogos ligados a acalantos, parlendas, adivinhas, cantigas, esses se classificam nos chamados jogos populares, que são jogos regionais. Já o contrassenso seriam os chamados jogos tradicionais, que são jogos que não são limitados a uma única região, mas que podem ser observados dentro da cultura de vários países no mundo. Quando a gente fala, por exemplo, de jogo de amarelinha é jogado em vários países no mundo. Esconde-esconde, queimada, cabra cega. Você encontra esses jogos no Brasil, na Espanha, em Portugal, na França, nos Estados Unidos da América do Norte. Esses jogos mais universais são chamados de jogos tradicionais. E aqueles jogos que são mais regionais, ligados à cultura de um determinado povoado, são chamados jogos populares para fins de prova de concurso público. Muito bem, estamos encerrando aqui a temática do jogo, da brincadeira e do brinquedo para fins de prova de concurso público. No nosso próximo bloco de aula, referente a essa temática, introduziremos ele depois, não agora, mas daqui a um tempinho, vamos entrar com a correção de algumas provas, questões de provas anteriores. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.